3, 2, 1, valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Política para o Cidadão, onde eu venho explicando os conceitos e elementos básicos da política para que você seja um cidadão consciente dos seus direitos. Estou aqui com o Antônio Galvão, candidato a senador 144. Pessoal, eu quero fazer a seguinte pergunta antes de apresentar o senador. Você tem escolhido bem os seus candidatos, deputado estadual, federal, senador? Bom, por isso eu venho aqui fazer entrevista com candidatos para que você entenda as propostas e principalmente quem é o senador que está aqui na sua frente, quem é por trás dos bastidores e de antemão eu já faço a primeira pergunta. Quem é o senhor por trás das câmeras, por trás do agronegócio, do grandioso Antônio Galvão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Foi isso que o Hildebrando cumprimentou vocês, eu quero fazer da mesma forma. E primeiro quero te parabenizar por ser um jovem e tão interessado já num assunto tão importante, ou seja, a escolha do seu representante, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, seja no governo do Estado ou na Presidência da República. Parabéns aí, tua idade jovem e preocupado, e que todo mundo devia se preocupar mais com a política partidária. Principalmente que temos o generoso Google, que dá para saber da vida de todo mundo. Mas quero falar aqui um pouco, sim, da minha vida pessoal. Tenho origem do Rio Grande do Sul, uma pequena propriedade rural, onde nós tínhamos basicamente o leite como a nossa moeda principal, ou seja, a nossa economia. Onde meu pai sustentou 6 filhos. A dificuldade de pequena propriedade rural a gente sabe, conhece e até hoje a gente sabe que é difícil. Por isso eu afastei dela naquele momento, lá em 78, tentei a vida como motorista de lotação, tentei a vida como motorista de táxi também. 79 vim para o Paraná, passear propriamente dito, visitar um tio e acabei ficando morando no Paraná. Também exerci aí por um período como funcionário do Bradesco, como bancário, depois fui caminhoneiro, motorista de caminhão, também toquei um restaurante junto com a irmã minha, com o cunhado, em beira de rodovia, alimentando, seja fazendo as refeições principalmente para os caminhoneiros, que eram na rodovia lá em Guarapuava. E o grande sonho, Hildebrando, aconteceu em 86, quando Mato Grosso já se deslumbrava naquela época com grandes lavouras, principalmente aqui da região sul do estado, já iniciando e indo para o médio norte essas lavouras, ou seja, Diamantino, já chegando aí em Nova Mutum. E consegui o pleito que eu queria. Em 86 fui morar em Sinop, onde era tão sonhado Mato Grosso, e permaneço até hoje também como morador de Sinop, são 36 anos. Mas como a gente sempre fala, a quem é da roça, a roça não sai dele. Eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim, acabei voltando novamente para a atividade rural, sou produtor rural até hoje. No decorrer aí desses anos, me tornei presidente do Sindicato Rural lá em Sinop. Foi um momento de uma crise histórica muito grande, crise de preço, onde o Brasil inteiro foi atingido, especialmente a nós, que estávamos mais longe dos centros consumidores. Ou seja, nossa exportação ou centro maior que é São Paulo, estávamos mais de 2.000 quilômetros de distância e o frete sempre muito caro. Já nesse mesmo ano, 2005, surgiu a ProSoja Mato Grosso, justamente por conta dessa crise que foi tão assoladora. Fizemos o movimento do tratoraço em 2005. 2006 fizemos o movimento também do grito do Ipiranga, que nada se resolveu. O governo, infelizmente, aqueles 2 anos, não olhou para o setor, protelou as dívidas, mas cobrou integralmente ela, a gente sabe quanto custou. E 2018, 19 e 20, exerci dentro da ProSoja Mato Grosso como presidente, uma diretoria ímpar, uma diretoria atuante, e me tornei presidente da ProSoja do Brasil o ano passado, em abril, justamente por aclamação. Somos 16 ProSojas estaduais, as quais eu represento como presidente. E hoje estou licenciado, Hildebrando, justamente pelo fato de estar candidato ao Senado Federal. Galvão, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho muito importante. Que time que o senhor torce? Rapaz, se o senhor foi me falar futebol, torcedor de futebol, mas tenho como preferência o Grêmio, é nascido no Rio Grande do Sul, ou teria que ser um ou outro, né? Então, sou gremista, dizer, dentro desse contexto. Não, fica tranquilo. Bom, como muito bem o senhor falou, que o senhor foi presidente da ProSoja, o senhor está licenciado por causa da candidatura ao Senado Federal,
o senhor vai conseguir, se Deus quiser. Eu queria perguntar para o senhor que a sua bandeira é o agronegócio. O que o senhor tem a mostrar para o povo de Mato Grosso com essa bandeira que o senhor carrega? Bom, na verdade, a gente vem de origem de famílias. Meu avô, meu bisavô, já na Europa, exerciam atividade rural. Meu pai também nasceu no campo, dizendo uma pequena propriedade, morreu no campo como produtor rural. E dos 6 irmãos, eu sou o único que sigo dentro da atividade como produtor rural. Os outros 5 irmãos meus moram no Rio Grande do Sul ainda, vivem de outras atividades em centros urbanos. Moram em Vacaria, Caxias do Sul, Porto Alegre e Sananduva, onde é a nossa origem, a minha origem, onde eu nasci também. Então, o que hoje representa dizer a nossa atividade? É o alimento que nós produzimos de todo dia, de todas as pessoas, independente de onde elas vivem. E a grande maioria sabe que vive no centro urbano. Então, quem produz o alimento hoje é uma população muito maior, mais reduzida do que exercem outras atividades econômicas nos centros urbanos. Isso me dá muita responsabilidade, é uma atividade que a gente gosta, porque sem o alimento, Hildebrando, você pode ter certeza que não existiria vida. Ninguém conseguiria sobreviver. Por isso, da valorização sempre, a ênfase que a gente dá. Todos os setores econômicos são importantes, não resta dúvida nenhuma. Inclusive, gosto de mencionar sempre do próprio borracheiro. Às vezes você olha lá aquela casinha simples, humilde, parecendo lá uma tapera, mas tem uma pessoa que no momento do socorro, se tiver um pneu furado, se tiver um pneu cortado, ele está lá para te auxiliar. Então vejam que todas as atividades econômicas, independente do seu tamanho, é importante. Agora, eu sempre cito e dou destaque, sim, a quem produz o alimento, a quem transforma o alimento, seja a indústria, porque esse, infelizmente, não tem como você sobreviver sem. Então, todo dia, as famílias que não têm garantia do alimento todo dia, você sabe o quanto sofrem aí pela falta dele, ou passam fome, literalmente dizendo. Então, a gente se dedica muito, sim, brigamos muito por Mato Grosso. Mato Grosso é destaque internacional hoje, como produtor de alimentos. Responsável por 1/3 do PIB brasileiro. Com certeza, você vê da importância, mas eu vejo ainda como mais importante do que a parte econômica é a sustentação que dá a nós, brasileiros, a nossa população. Porque sem o alimento, como eu falei inicialmente, não haveria vida. E aí, na sequência, você veja a importância econômica. Hoje, a nossa balança comercial do Brasil, toda ela galgada há muitos anos, o superávit dela sempre foi através do que é produzido no campo e transformado nas indústrias, ou seja, o agronegócio popularmente falado. Então a gente tem que ter muita dedicação, sim, pela importância, e brigamos muito, lutamos muito, estamos muito atrás da questão de flexibilizar ou melhorar a nossa infraestrutura. O grande problema ainda hoje do Estado é você retirar essa produção. Praticamente 100% dela, grande parte do estado é retirada ainda por rodovia, ou seja, caminhões, tendo acesso hoje à ferrovia somente a partir de Rondonópolis. Então todo esse produto tem que se chegar via caminhão, seja lá do norte do estado, seja do oeste do estado, seja de qualquer região, via caminhão. Então nós lutamos muito para buscar modais diferentes de transporte, onde venha baratear mais o custo desse próprio alimento para chegar em centros consumidores. Já temos aí projetos bem avançados com as ferrovias, esperamos que isso se desenvolva lá rápido. Temos o projeto aí que foi feito, que infelizmente deu com os burros na água, como podemos dizer, era a duplicação da BR-163, hoje se tornou aí um corredor da morte, dizer uma rodovia assassina, devido que a grande produção e a falta de investimento do passado já para fazer esses trabalhos. Nós vamos continuar lutando, a duplicação da BR-163, isso é uma questão de honra, acredito que para todo mato-grossense de bem que tem responsabilidade, principalmente política, em fazer com que isso aconteça. Então a infraestrutura que nós precisamos, a logística, ela tem que ser urgentemente colocada em prática, porque hoje somos aí, o maior produtor, somos hoje de grãos, inclusive de carnes aqui no Mato Grosso, principalmente a carne bovina, e temos ainda o modelo arcaico de levar a longas distâncias, pesos e volumes, ainda em cima do caminhão. Sabemos da importância do caminhão, o caminhão sempre vai ser ter o trabalho, mas o caminhão só remunera quando ele tem uma limitação de percurso a fazer. Ou seja, o caminhão não poderia andar mais que 300 a 500 quilômetros de distância. E aí tem um outro modal, que seria a ferrovia ou a própria hidrovia, que nós já lutamos tanto para isso acontecer. As nossas hidrovias estão paradas, temos a água, temos o rio, e isso não aconteceu. Então essa é a grande luta nossa para trabalhar sobre a nossa infraestrutura, a nossa logística de Mato Grosso.
Eu queria perguntar para o senhor, pegando agora o gancho, né, que o senhor falou do agronegócio, sobre a questão da calendarização, né? O PT agora entrou aí, conseguiu uma liminar sobre tentar antecipar a questão da produção. Eu gostaria que o senhor explicasse para o público sobre o que é a calendarização. Eu fiquei sabendo que durante a sua gestão o senhor trabalhou muito nisso, até fez uma pesquisa científica, né? Como que faz isso? O que é isso? Para o pessoal entender de fato. Na verdade, é uma abusividade do poder econômico de Mato Grosso. Os megas grupos, que são os produtores de sementes, se utilizaram de um partido. Isso que eu me admiro, que é o Partido dos Trabalhadores, que fala que defende principalmente o pequeno produtor rural. Isso veio atingir em cheio o pequeno produtor rural, que ele poderia, no melhor momento, fazer a sua própria semente para baratear o custo. Então, quer dizer que é um partido que foi utilizado por megas produtores dentro do Estado para poder vender uma ideia que nós estaríamos fazendo uma coisa errada. E, na verdade, não é. Nós fizemos as pesquisas, 3 anos, mostramos, isso já vinha sendo feito até 2015, sorrateiramente foi mudado e criado uma instrução normativa sem embasamento legal, sem pesquisa, já comprovadamente, e se instalou essa calendarização em 2015. Nós conseguimos provar através de pesquisa, houve a mudança pelo próprio Ministério da Agricultura, através de uma portaria, a portaria está em vigor, mas os megas produtores e produtores de semente, não são todos, mas a maioria deles, não aceitaram isso. Por quê? Porque o produtor rural, e principalmente o pequeno, tem que ficar refém deles, porque eles têm que comprar a semente dessas pessoas. Eles não estão satisfeitos do pequeno produtor, o médio produtor, produzir a sua própria semente. Por isso, fevereiro, final de janeiro, fevereiro, é o melhor período para se plantar e se fazer a sua semente, porque você já colhe no período seco, ou seja, em maio. E tiraram simplesmente, através do Partido dos Trabalhadores, esses megas produtores, o direito desses produtores de se fazer a própria semente através de uma armadilha dessas. E o pior de tudo, que existe a participação da Embrapa dentro, que não tem uma única pesquisa, um único trabalho, além de notas técnicas aí, favorecendo esses megas produtores, prejudicaram milhares de pequenos produtores no estado de Mato Grosso. Você veja o quanto é que um partido se preocupa realmente com o povo que ele tanto fala que defende. E está aqui defendendo os megas produtores do estado, que já se declararam, inclusive, favorável ao Lula, né? Favorável ao PT. Essa é a gratificação que o PT dá a você que é pequeno produtor rural aqui de Mato Grosso. Eu gostaria de perguntar agora sobre uma questão de liberdade. Nós trabalhamos com isso, nós defendemos isso, né? Defendemos a liberdade privada e a liberdade de expressão. No ano de 2020, criou-se um projeto de autoria do Alessandro Vieira, PL 2630, 2020, que ficou conhecida como a Lei da Mordaça. E que o seu concorrente, o Wellington Fagundes, ele não só votou a favor desse PL, que tornou a lei, criou a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência, mas também votou contra o povo de Mato Grosso. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e o que o senhor tem quando o senhor for senador do estado de Mato Grosso, do Brasil, na verdade, né? Mas representando Mato Grosso. O que o senhor tem para levar para o povo de Mato Grosso? Olha, com certeza essa lei que você citou, das ditas chamadas fake news, Lei da Mordaça, atingiu o Brasil inteiro, não foi só Mato Grosso, não. Você veja que está tirando o direito, a liberdade das pessoas de se expressarem. E o duro que o que você vê da mídia é justamente as pessoas de bem, as pessoas que defendem o atual governo, que tratam de fake news. E quem está na esquerda, quem apoia os partidos de esquerda, fazem o que querem e nada é feito. Inclusive as maiores fake news têm saído até dentro de alguns ministros, inclusive do nosso Supremo Tribunal Federal, e que eles têm lá um processo hoje, um inquérito baseado nisso. Então você veja o absurdo. Começaria por isso, para tirar o direito de expressão, começa a te tirar o direito de ir e vir, começa a te tirar o direito de você fazer a tua própria autodefesa, ou seja, proibindo que o cidadão de bem tenha uma arma para se defender de marginais, de vagabundos, e assim você começa a se instituir um socialismo num país, que é o que essas pessoas querem. E infelizmente teve a participação ativa do senador Wellington Fagundes, que hoje está buscando a reeleição. Então você que é cidadão de bem, você que quer manter o seu direito, a sua liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade religiosa, inclusive, que está comprometida em cima de uma lei dessa de fake news, o
porque já declarado lá pelo Nove Dedo, que justamente ele quer limitar, inclusive, a questão das igrejas, que eu sou totalmente contrário. Quem tem o dom de pregar, seja um pastor, seja um padre, quem é o fiel assíduo, que gosta de entrar numa igreja, ele tem que manter esse direito de permanecer. Coisa que já vários países, aqui a Bolívia, a Venezuela, a Nicarágua, já tirou esse direito daquela população. Então é mais uma lei esdrúxula que foi aprovada, sim, já votada lá no Senado, pelo Hélio Fagundes, hoje senador e candidato à reeleição. Pensem bem que vocês vão votar para senador agora no dia 2 de outubro. Quem trabalha para que se mantenha os direitos individuais das pessoas ou quem está trabalhando contra os seus direitos individuais? Eu posso perguntar sobre o STF? Pode, não tem problema nenhum. Bom, pessoal, para você entender, um senador da República, ele tem um poder muito forte de manter a harmonia entre os três poderes. E não é de agora que você já sabe que uma das instituições tem se ultrapassado a independência dos três poderes, atuando não só no legislativo, não só no executivo, mas também não só no judiciário. E isso vem tido por pessoas e não pela instituição, pelo poder judiciário, mas sim por ministros que não são eleitos pelo povo. Eu gostaria de perguntar para o senhor como senador da República, o senhor iria protocolar impeachment protocolar não, né? Mas fazer pedidos de impeachment ou votar a favor de pedidos de impeachment de ministros que venham a tentar contra as liberdades individuais, contra a independência dos três poderes, a harmonia dos três poderes. O que o senhor falaria sobre isso? Olha, Hildebrando, posso te garantir que isso eu já estou candidato por conta dessas aberrações provocadas hoje por alguns ministros do Suprema Corte. A nossa Constituição é muito clara dos poderes e a atuação de cada um pode ter. Nunca o Judiciário poderia entrar dentro do Poder Executivo e determinar regras que estão escritas na Constituição. Contrário ao que a Constituição dá direito, principalmente no nosso Poder Executivo. E também atuando dentro do próprio Legislativo. Dentro do próprio Legislativo, contrário ao que a legislação nos dá, principalmente a nossa Constituição. E esse direito não é previsto na Constituição a quem faz parte hoje do STF como ministro. Por isso é uma das questões que me trouxe aqui. Porque, infelizmente, nossos 3 senadores aqui do estado do Mato Grosso, assim como tantos outros do Brasil, a grande maioria, são covardes que não exercem o que a Constituição dá de direito. E foi alertado, inclusive, na indicação de um dos ministros, em 2014, se não me engano, 2015, quando o Temer indicou Alexandre de Moraes que ele não fosse aceito. Onde mais de 200 instituições fizeram um documento, enviaram, relatando já o que esse cidadão na época representava. Teve praticamente 300 mil assinaturas de um baixo assinado e simplesmente o nosso senador, o Hélio Fagundes, ignorou esse fato e votou favorável na sabatina pela indicação de Alexandre de Moraes. E agora está lá fazendo essas aberrações todas, juntamente com outros, ele não é sozinho, não é exclusivo, e o mesmo cara que votou favorável à indicação dele, hoje se acovarda, inclusive de falar sobre o assunto, ou de defender o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ao qual ele se diz representante aqui no Mato Grosso, só porque está afiliado. Ele sabe que ele é o legítimo melancia, é o legítimo cavalhão, oportunista, pelo fato do presidente ter escolhido um partido, o PL, para poder dar governabilidade dentro do país. Então você, população brasileira, fica atento. Votar para um senador covarde, que tem o rabo preso, mente em programa eleitoral, que ele não tem processo, e ele está cheio de processo, analise bem, no dia 2 de outubro, em quem que você vai votar realmente para te representar. Porque não serei covarde o quanto ele está sendo nessa situação. Eu queria agradecer ao senhor, Deus abençoe o senhor, nessa reta final, 15 dias e 2 de outubro, 144. Galvão, senador Coragem, obrigado aí, Hildebrando, obrigado pelo teu apoio e vamos juntos, firmes e fortes nesse projeto. E não esqueçam, reeleger Jair Messias Bolsonaro, isso é a parte principal. Obrigado a todos. Deus abençoe o senhor. Obrigado. Tamo junto. Você tá bom demais.